Então estamos dando início à nossa quinta aula de cultura judaica. Eu falei do mel ainda, já falei do mel, correto? Aí já estava no figo, né? Figo. Não. Azeitona vai ser agora. Eu terminar de falar sobre o figo. A figueira pode atingir até cerca de 10 metros de altura, né? E como seus galhos se estendem muito para os lados, proporcionam uma boa sombra. Falamos que a figueira é uma árvore frutífera singular, porque ela produz fruto o ano inteiro. Ela tem o fruto de inverno, fruto de verão, fruto temporão, o fruto da época certa. Ela dá em qualquer lugar? Não. Olha, aqui no Brasil nós temos figueira, e o Brasil é um país tropical, né? Agora lá nas partes temperadas, que é gelada, eu não sei, né? Mas nessa parte mais quente ela é mais típica, pelo que a gente vê, né? Apesar que na Itália também tem figo, já comi figo na Itália, né? É uma árvore que se adapta bem, pelo que a gente vê, né? Porque a Itália é um país temperado. Na Espanha, ela produz mais de 50% da produção mundial. A Espanha? Da Espanha. O senhor é um camarada viajado, né? O senhor não pode faltar aula, você sabe disso. O senhor sempre é aquela referência turística, né? Ah, turística não, missionário. Perdi ferri lá. Estou na página 51. Aí falamos que Jesus, quando foi à figueira, ele estava com fome. A característica da figueira é que primeiro nascem as folhas, depois nascem as flores e depois nascem os frutos. Então, se tinha folha, era para ter fruto. Só que Jesus foi e não tinha nada. Aí ela então, segundo Abacuque, ela era uma figueira mentirosa. É forte, né? Figueira mentirosa. Tem jeito que é, mas não é. Ainda bem que no nosso meio não tem isso, né? A gente está livre desse problema. Não tem essa risadinha de lado aí. E quantos tipos de figueira tem, pastor? Rapaz, vou te ver, mas tem a figueira brava, pelo menos duas eu sei. A brava é aquele figo, ela dá figo, mas é um figo que não presta. É um figo todo encarangado, seco. Como nós temos também, não tem nada a ver com figo, mas é bíblico lá e causa muita confusão, as colossíntidas lá, são os pepinos. Aquele lá de 2 Reis 4, acho que é do 38 em diante lá, né? Da morte da panela, é. Aí o rapaz, havia fome na terra, quem sabia o que comer, o que colher, estava sentado. Aí uma pessoa muito bem intencionada viu a crise, só que a Bíblia diz que ele não sabia. E como não sabia, ele encontrou colossíntida, mas nem toda colossíntida é venenosa, esse que é o detalhe. As colossíntidas, eu sei que já fiz um estudo sobre isso aí. Tem mais de 72 tipos de colossíntida na Palestina. A maioria é venenosa, mas tem a que se pode comer. É igual mandioca, aipim, tem a venenosa. Tem uma lá em Belém, eles pegam as folhas da mandioca, eles fazem uma comida lá, que esqueci o nome agora. Maniçoba, o senhor sempre viajado, né? Maniçoba, tem que pegar aquelas folhas, ferver aquela moleca lá uns 3 dias, tirar o veneno. Agora, quem descobriu isso, né, irmão? Muita gente morreu, né, Marcos? Mano, iguaria, não tem preço. Pata de urso, crista de galo. Tem as comidas que são comida louca. O cara paga barbatana de tubarão. Você sabia que aqui, eu tô falando que eu fazia inspeção em barco, né? É difícil, agora foi. Mas tem um pessoal aí, isso quando eu fazia, né? Há uns 20 anos atrás. Hoje não sei se tem mais, né? Mas eles pescavam tubarão, cação, né? Cação é tubarão. Sim, peixe matando. Pegava só a barbatana e jogava o resto fora. O jacaré também. O jacaré tem barbatana. Mas que jacaré é esse da tua terra, cara? Só come uma parte do jacaré, o resto joga fora. Não, você que se engana. Não, o jacaré você come todinho, cara.
pessoa só daquele couro e a cabeça, né? Não, o couro faz sapato. Oh, meu Deus. Não, mas não, sério, eu já vi. Na internet você tem umas fazendas. Ah, ele veio, rapaz. Aí. Ah, milagre. Eu vi na internet lá tem fazenda no Mato Grosso que cria só pra corte. E mostrou cortando o jacaré todo. Tem uma parte nobre, que é o que o senhor deve estar falando, que é a cauda. A cauda é o top, é o filé mignon. É o que dá pra comer, dizem. Não. Não, jacaré se come. Até a cabeça. A cabeça também? Já comeu uma Ensopado. Mas ensopado deve ser igual peixe, pô. Comi até peixe elétrico. Olha, Não, eu jogo. Mas desligou na energia antes, né? Falando em iguaria. tem fio terra, né? Passando de longe, não dá de diferenciar se é costela de porco. É uma costela de porco, não. É peixe elétrico. Porque Peixe elétrico com costela de porco. delícia. A diferença é que não dá choque, pô. Ô, professor, mas voltando sobre a maniçoba, é que eu nasci no Ribeirinho. E a gente come a maniçoba lá. Mas não da O senhor folha é cidadão da do mundo, né? Não da folha brava, do aipim. Lá é tirado É a maniva, né? maniva, a copa. É, maniva. A copa de 6 meses, não depois de 6 meses. É tudo novinha. Então a folha, sabe, então de repente em outro lugar eles fazem dessa folha brava da mandioca, que mata mesmo. Mata até a traíra. Traíra é um peixe difícil de morrer. E morre com caldo da mandioca brava. Que a gente faz farinha lá. Mas lá na Palestina não tem notícia que tem a mandioca e a maniva lá, então eles estão correndo esse perigo, né? Mas a azeitona tem. Vocês sabiam que o Líbano é um dos maiores produtores de sabão feito de oliva? Rapaz, que desperdício, né? Eu vi lá um grupo um casalzinho que viaja pelo mundo lá, e eles foram lá no Líbano, ficaram uns tempos lá, e levaram eles numa fábrica de sabão, não é sabonete, não, um sabão verde assim, feito com óleo de oliva, cara. Eu falei, mas que desperdício, não tá comendo um sabão daquele. Cara, beça, né? Mas é que é muita. É muita. E no Brasil o povo falsificando. É. Mas a gente tem que importar é caro. Mas se serve de informação para vocês, o Brasil está produzindo um bom azeite agora na área do sul, viu? O Brasil tá despertando para isso. É claro, tá longe ainda de chegar aos pés de Portugal, Grécia, Líbano, né? Lá nessa região da Palestina ali tá no quintal, na rua. É igual mangueira lá no Pará, né? No Belém do Pará, você tá andando na rua, tem mangueira caindo na tua cabeça, né? Quatro estados se destacam na Nova Líbia. Aqui no Brasil. É o sul. Santa Catarina. Eu não tô São lembrado. Tem umas serras lá de São Paulo. É lugar frio. Tem que ser lugar frio. Não nasce, né? E Paraná. Tem que ser lugar alto e frio. Igual o café. O café não é do Brasil, né? Sabe disso. O café é da Etiópia. Será que Jesus tomou café? Não sei, quem sabe? Não sei. Eu não sei se já tinha o café, já se conhecia o café, porque o café é uma bebida milenar, né? É que o café antes era bebido gelado, né? Eu acredito que sim. Eu não sei, mas eu sei que é da Etiópia e foi descoberto por acaso. O pastor estava lá com as ovelhas e descobriu quando a ovelha comia lá os grãozinhos de café, elas ficavam todas oriçadas. Não, mas o que está acontecendo? Por causa da cafeína. As ovelhinhas todas, toma aí, né? O pastor, você sabe qual que é o melhor café do mundo? Sim. Não gostei. É um café lá de Sumatra, né? Eu acho que É uma... É o arábico, aquele pegado no... Não, tem tipo de um guaxinim lá na Sumatra. Ah, o guaxinim. Ela come os grãozinhos, mastiga. Não fala essa palavra. é Se biológico. eu insiste, ela vai aos pés. Ajuda aí, Samuel. O que ela faz? Ela, Faz uma necessidade fisiológica. Faz o número 2. Quando a natureza chama, né? O ser humano faz. Defeca, Vamos estudar. Aí a atuação dos como é que fala lá? Dos líquidos lá Nas enzimas. gases não. Líquidos ácidos. Os ácidos, a palavra é os ácidos gástricos, né? Aí
dá uma reação química ali naqueles grãos, Geralmente que aí fica espetacular, né? Então o pessoal que paga aí uma grana para um café desse. Eu prefiro ficar com o pilão mesmo, né? É verdade. Mas o nosso café também que a gente bebe aqui não presta, a gente só bebe é refúgio, né? Café bom é café que não é amargo. E quando você faz ele fica, parece água de batata, ele não fica escuro desse jeito. Esse café nosso fica escuro porque ele é torrado. O café mesmo, ele tem que ser torrado, mas uma torra branda. Ele tem que ficar de verdinho para marronzinho claro. Aí você moe e faz, você vai ver a diferença. Por isso que eles tomam sem açúcar, porque o café fica doce. Alguém daqui tem o hábito de tomar moído? Senhora? O café moído? Eu já também. Lá em casa nós tomamos só o moído na hora. Ah, moído na hora? Moe na hora e faz o café. Ele fica bem amarronzado com Mas, leite, assim. sim, mas ele fica porque a torra, o que vai fazer a diferença é a torra, não é a moagem, né? Esse que a gente já compra moído, a gente nem sabe o que tem lá no meio. Ele é puro, moído é misturado, né? Já é provado. O moído que a gente compra no misturam, mercado é sai misturado. É, É o pior. E o moído é puro. sim, mas é o que a senhora torra também em casa? Não, eu já compro um. Então, mas para a senhora perceber, é uma torra que ele fica marronzinho igual ao normal. Nos Estados Unidos eles tomam aquele de cápsula. É, mas o café mesmo, a boa torra, porque tem níveis de torras, né? Então ela não pode ser muito marrom, ele não pode ficar muito marrom. O senhor já leu algum artigo que diz que o café adocicado é o café que ele é cultivado na sombra? Na sombra? É, eu li um artigo. É, Que tem diz que o uns café cultivado na sombra. os café ele é lovers aí, né? adocicado. É, café é uma coisa bem interessante. Mas vamos lá então. Então a ovelhinha ficava chapada e daí? Os cabritos, né? Ficava e descobriu que era o café, fizeram lá um líquido lá com aquele chazinho lá, com aquela fruta e descobriu o café. Bem, ainda falando sobre o azeite, né? O azeite tem aplicações tremendas na Bíblia. O azeite, ele tinha aplicação desde tempos remotos lá no tabernáculo, né? Até antes disso, mas no tabernáculo tem uma aplicação mais espiritualizada, né? Para você colocar acender as lâmpadas de dentro do tabernáculo, você tinha que moer a azeitona e tinha que ser o óleo, aquela da primeira espremida. É aquele chamado extra virgem. Veja só, até o azeite para Deus tinha que ser o melhor, tem que ser o melhor. Diz que demoravam quantos dias? 7 dias, pastor? 8 dias. Isso, lá na guerra dos Macabeus. Isso aí, tá vendo como o conhecimento já leva a gente lá? Rapaz, quando te perguntaram, você fala assim, quem foi teu professor, cara? Foi quem? Pastor Taran. Samuel gosta, né? Mas aí, então, meus amados irmãos, o azeite, ele pode ser utilizado para fritura, né? Vamos fazer mais uma polêmica aqui, eu gosto de treta, né? Aí você pode usar o azeite para ungir, né? O rei era ungido, sacerdote era ungido, profeta era ungido, não é? E enfermos também eram ungidos. Aí você vai ver lá em Tiago 5, está alguém doente entre vós? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Mas não tem presbíteros, só tem diácono, então tu vai morrer doente. Vai, meu filho, presbíteros, é alguém da igreja. Não, eu sou diácono. Vai! Eu sou auxiliar de trabalho. Vai! Eu não sou nada. Mas tu é crente em Senhor Jesus, vai lá e ora por ele. Entendeu? Às vezes a pessoa se prende, tem que ser presbítero. Ali, claro, tendo um presbítero vai, mas não tem, vai esperar alguém. Né? E a treta é a seguinte. Será que o que está escrito ali, quando a gente lê no grego, né? É a questão da unção. Chame lá a unção com óleo vai sarar o doente, né? E a oração de fé, né? A oração de fé. Não é o óleo que cura, é a fé. É a fé. Tá? Mas ali, irmãos, tem uma palavra, como diz ungir com óleo, está escrito, a palavra é aleifen. Aleifen. Tem aleifen, que pode ser ungir, e tem a outra que é crio, de onde vem Christos. Por que a palavra Christos, o que significa Cristo? Ungido, não é? Então tem duas palavras para unção na Bíblia, no grego. Crio, né? E aleifo.
Ali no caso está escrito a Leifen, né? Então, quando lá em Tiago está escrito, está alguém enfermo, chame o presbítero para que faça a unção. Ali está escrito aleifen, não é crio, não é o verbo crio. Crio é a unção de profeta, de rei, de sacerdote. Mas o que significa aleifen? Aleifen significa esfregar ou fazer massagem. Tinha alguns tipos de enfermidade que tinha que fazer massagem, a pessoa estava inchada. Entendeu? Não é toda enfermidade que você vai passar óleo, não. Ih, rapaz. Agora bugou. Não é? Ah, mas eu posso passar? Pode. Mas o significado ali é esfregar, fazer massagem. Alguém de repente está com um inchaço, uma torção. E era normal fazer uma massagem. Isso é coisa antiga, né? Ah, mas eu quero passar só uma linha aqui. Passa, não tem problema. Mas eu estou ensinando certo. A lei significa massagear ou esfregar em cima do inchaço, de alguma coisa. Como é que é a pronúncia? Leif? A palavra é leifo, né? Que é o verbo eu massageio, eu esfrego, né? Porque quando a gente vai ungir o enfermo, né, a gente pega um pouquinho do dedo assim, passa na testa, né? É uma simbologia, não é pecado nenhum fazer isso. Eu só estou mostrando o que está escrito no texto, o significado. Então, né? Aí, faz lá o que você quiser. Se o irmão pediu para ungir, unge o irmão. Não tem problema não. Mas eu estou ensinando a maneira certa. Tá? Alguém traumatizado aí? O pessoal Tranquilo? vai começar a massagear na igreja. O irmão não veio. Será que o irmão desviou, o Samuel? Eu fiquei preocupado a semana inteira, rapaz. Eu comi a ovelhinha do irmão. Matei a ovelhinha do irmão. Ah, a irmã também não veio aquela nova. Ai, meu Mesmo Deus. problema da ovelha que tu comeu. Mas ela volta, ela volta. Comeu a ovelha. Ela ficou chocada. Eu acho que ele ficou com fome e ficou promovendo para comer. Mas, irmão, o nosso problema, vou repetir, o nosso problema é a interpretação. A gente está fazendo para interpretação a vida inteira errada. Gafanhoto. Caiu pra dentro aqui, tem que... Você sabia que, eu não sei se a memória não me trai, lá na Inglaterra ou na Alemanha, já estão fazendo criação de insetos para fazer alimento, porque eles são riquíssimos em sais minerais, nutrientes. Você sabia disso? Gafanhoto, barata, mas não é essa barata da casa não, é uma barata, né? É um outro tipo de barata, mas é barata, né? É a barata da sarjeta, a barata do mato. Portanto, é não ser cara, né? Que ela continue barata. Existe uma formiga lá no Amazonas. Quem já fez do exército e fez acampamento de sobrevivência, tem uma formiga lá, no norte, ela tem gosto de limão. Ela é azedinha. E aquela broca, pastor, aquela broquinha. É uma delícia. Agora Né? que tu falar. Tapiru, Tapiru, não? bicho de coqueiro, branco, aquelas lavas, parece bicho berne. Aquilo é uma delícia. Ainda mais quando tá mexendo com aqueles pelinhos pretos nas costas. Aí você bota na boca e faz assim, ó. Tof. Eita! Oh, chega baba aqui. Coitado da mais bonita. Não, mano. Isso aqui é da terra lá. Manuel experimentou, né, Manuel? Ô, professor. Começa já, Tá até escrito no livro aqui, eu ia falar, mas tá escrito no livro, ó. O gafanhoto, quando ele tá bem torradinho, você come, tem gosto de camarão. Ó, você catarinense tem gosto de camarão. Tem gosto de camarão. Não, mano, é sério. vamos empreender, né? Cara, Na China, no Oriente, pô, o João Batista comia. João Batista Mas comia. ainda hoje tem as iguarias da Filipina. Come, pô, mas é bom. E o cara come igual batata. Ok? Vamos prosseguir. O leite. O povo de Israel consumia leite de vaca, cabra, ovelha, camela, jumento, de cavalo, de égua, né? Leite de égua diz que é muito bom. Existem uns leites aí que são até terapêuticos, tá? O de camelo, por exemplo, camela, né? Minha irmã mais nova, caçula, ela, há muitos anos atrás, ela pequenininha, ela já nasceu, desde quando nasceu, ela nasceu com problema respiratório. E daí ela tinha muito esse tipo de problema que é tipo uma asma, uma bronquiolite, tudo, era tudo um pacote completo de
Mas é E verdade. hoje em dia ela é maior do que nós. Ela, tá mais, ela era magrinha, magrinha, hoje ela é maior do que nós. Maior e mais forte, com certeza. Leite de égua, né? Passou mais pra trás. Assistam qualquer documentário lá do... É um lugar que ninguém fala que existe. A Mongólia. Mongólia, eu até falei uma outra aula aqui do Cazaquistão, Uzbequistão, aquelas estão lá pra cima. O pessoal toma leite lá, é de camela, de égua, né? De égua, né? E são pessoas, ó, tudo parrudo. Olha outro jeito. É altamente terapêutico, né? Eu vi um cara preparar um camelo, um busto. Comprou, só tirou as quatro patas. Eles comem igual um cabritão, né? Leite de cabra é o melhor que tem pra criança. Que Também. recém-nascido pra quando tá nascendo o dente. Se não Aí. ver, a criança não chora. Leite de cabra. Não é O forte. problema, o judeu tomava leite? Sim, É filho de trocar dente. Tomava. com 8 anos. mas o judeu não podia misturar leite com carne. Falamos aqui, está na lei, não podia misturar, fazer um estrogonofe, por exemplo, não, nem pensar. Ele tem que comer a carne e depois de 6 horas no mínimo tomar o leite, ou tomar um sorvete, alguma coisa que tenha derivado de leite, não pode comer, Aqui diz que era cozinhado uma carne no leite. não pode. Mas aqui fala. Sim, mas a senhora não pode tomar nada que tenha leite e depois comer carne. Não pode. Lá no McDonald's, né, lá em Israel, que eu ouvi falar, não existe X salada, porque é hambúrguer com queijo. Não pode. Não pode. Eu não vou falar que todo lá, mas de repente tem gente que lá que não segue essa regra toda, né? Cozinhar no leite. Mas não é normal isso. O pessoal que é o ortodoxo, eles obedecem isso. É chamada dieta kosher ou kasher. As empresas aéreas, quando você que viaja muito para o exterior, né? Quando vai reservar passagem, tá lá escrito, tem lá alguma comida especial, aí tá lá comida kosher. Aí você coloca lá o xizinho, na hora de que servir o jantar, vai vir só para você, Manuel, a kosher. Vai ser uma comida especial, né? Sei lá, tâmaras com o que mais o senhor gosta lá? Ah, então não pode. Os gafanhotinhos, né? Comer estrogonofe da vida. Não é. O judeu brasileiro já é outra coisa, tô falando judeu ortodoxo, né? O ortodoxo não pode. Nem pensar. Nossa, o de carne. Ele come a carne e tem que esperar 6 horas, que é o tempo de fazer a digestão. Não pode encontrar o alimento derivado de leite no estômago, não pode encontrar com a carne. Eles consideram impuro? Mas sabe que quem estuda nutrição fala que não se deve misturar mesmo por causa da digestão. Então, de repente, Deus... Deus sabia tudo. Mas Deus é maldade, né? Não deixar comer carne de porco. Comer carne de porco, 50 graus no deserto, o cara vai morrer. A digestão, a mistura, né? Ela não. Eu já li sobre isso também. Ok? Salada, a gente faz com iogurte, molho de iogurte, não é legal. Falando de leite, irmãos, quando diz lá Isaías, fala de Jesus, a profecia, leite e mel comerá até que saiba discernir, né, o bem. Ele está falando de Jesus. Aí tem versão que diz manteiga e mel comerá. Ninguém come manteiga, irmão. Aquela foi uma tradução mal feita. Era coalhada. Jesus tomava danoninho. É coalhada. Eles vivem de coalhada lá, eles vivem muitos anos porque comem coalhada. Lá na Armênia, as pessoas vivem 120, 130, 140 anos que eles têm uma comida só de coalhada. É natural. Precisa de geladeira. A coalhada ela é tremenda, né? Para manter ali o intestino, as funções do organismo, né? Então Jesus ele comia coalhada. Então porque não tinha geladeira. Então você tirava o leite, daqui a pouquinho já está talhando. Então eles faziam queijo. Tem algum versículo que você se lembra em algum lugar que fala de queijo? Tem queijeiro aqui. Tem a Aonde? profissão de queijeiro. Sim, o próprio Davi foi levar queijo lá pro Saul, lembra? Os irmãos no campo, queijo. A mulher lá do Nabal, aquele gente boa lá, teu vizinho, né? Que a mulher dele levou queijo lá pro Davi, pros seus amigos que iam passar o cerol em todo mundo lá, né? Nabal foi otário, o Davi ainda ficou com medo dele. Então, quando vocês lerem lá em Isaías, manteiga e mel comerá, é coalhada. Valeu? Ovos. Ovo era uma coisa bem consumida desde sempre, né? Galinha, né? Galinha, ovo. Jesus mesmo fez menção de galinha, né?
Ah, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Queria ser como a galinha, coloca vocês debaixo das asas. Mas vocês falaram que não existia galo. Quem falou que não existe galo? Em Roma, Jerusalém, na época não existe. Quem falou isso? É o que ela não é puro. Vocês? Quem? Eu? Não, ele está dizendo que alguém falou. Não tinha ali perto, não tinha um galo próximo a Jesus. Quem estava lá? Quando Pedro negou a Cristo, quando Pedro- Ah, você está falando daquele galo ali, é uma trombeta. Isso. Sim. daí você comentou assim, não poderia ter um galo ali Um galo naquela porque redondeza ali. né? Eu falei? Não foi isso. Não foi isso. Poderia ter galo sim, mas aquele galo Tava dormindo, gente. provavelmente Foi uma trombeta. é uma trombeta. Não, tudo bem. É a trombeta que marcava as vigílias. Os turnos da guarda. Agora você vai perguntar pra mim, pergunta. Como é que ele sabia a hora de tocar? Né? Mas você sabe que naquela época já existia relógio de areia, né? Sim. Tinha um cara que ficava só virando lá. Jerusalém, egípcios, acho que foi criado até pelos egípcios. Tinha o relógio da Acabe também. Eles viravam aquele negócio. Mas a madrugada não funciona, relógio de Acabe, né? Mas na luz da lua, né? O relógio já só funciona com o sol, né? Só com o sol, Não, mas tinha. Na luz da lua. Eles tinham as maneiras. Até o movimento estelar, movimento da lua, porque a Terra vai girando, cara. O céu se lê, irmãos. Nós falamos no outra aula aqui, os caldeus, né? O nome caldeu significa aquele que lê o céu. O Balaão que foi lá para amaldiçoar, ele era leitor do céu. Então esses caras numa noite limpa daquela, o cara, pô, eu tô falando não o astrólogo, né? Passou a noite inteira O mesmo. cara que tinha o conhecimento voltado para questões da ciência. Seria o astrônomo hoje, né? E nós vamos ver isso no século XIV, XV, XVI, na época das grandes navegações, que você tinha o comandante do navio, Pedro Álvares Cabral era comandante, mas ele não era piloto. Você tinha que levar um piloto, ele é tipo o GPS humano. Esse cara era chamado de cosmógrafo, é o cara que lia o céu. E quem ensinava esses caras na época lá do descobrimento do Brasil era um tal de Pedro Nunes, da onde vem a palavra nônio, vem de Pedro Nunes. Essa vai de brinde, tá? Essa informação, tá? Mas então veja que a gente acha, porque lá no passado, irmão, ninguém sabe até hoje como é que se fazia para embalsamar, múmia. Ô, professor, eu vi um filme. Os caras eram muito mais avançados que nós em muitas questões. Era mais inteligente que nós. Eu vi, tá aqui no. Eu vou botar pra você depois aqui. Tem foto aqui do aparelho, né? De dente que foi encontrado numa múmia. Aparelho de dente. Deixa eu mostrar aqui. Aparelho dentário de madeira. Não, é madeira não. Não, que madeira. Onde há uma necessidade é uma oportunidade, né? Vou te mostrar. Arrancar dos dentes dos escravos. Pô, aí é sacanagem também. Olha, os escravos. Coitado dos caras não poder ter nem dentro, coitado. Tá lá pra frente. Pra isso, gente. Tá lá pra frente, mas eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Ó, Olha aí. Eita, uma Isso ponte. foi encontrado numa múmia. Tem uma pontezinha. Olha que coisa bem feita, irmão. Ei. 5.000 anos atrás, mano. Aparelho. Mas é feio. respira Mano, 5.000 anos. Desentortar os dentes. E é fio de ouro. O cara já sabia que não podia enferrujar. Show, né? Daí que nasceu o dente do É, professor? Deve ser, é verdade. Nem fala muito pra não Era uma pessoal unção, né, aparecer. irmão? Era uma unção tremenda mesmo. Então vamos lá seguir. Ovos, né? Falei do ovo. As tâmaras. O reverendo vai trazer. Eu esqueci de trazer também. A tâmara na próxima aula. A tâmara é uma fruta que dá um tipo de um pé que parece um coqueiro. Tá aqui na página 54. Parece uma carnaúba, né? Quem já viu carnaúba? Parece carnaúba. E dá aqueles tipo coquinho, mas é umas... Parece um pé desse aí. E dá de caixa, assim, de monte, né? Aquela linda lá que você falou lá, ela tem um episódio dela que ela passa e ela mostra um monte de maneira assim, perto do Mar Morto. Do Mar Morto. E- Olha, o Mar Morto realmente é o lugar que nunca vai nascer nada. Irmão, já está nascendo água, está tendo peixe, as tamareiras estão frutificando. E o
cara tá assim, esse negócio de Jesus vai voltar, esse é mentira. Então vai, continua. E vai ficar. Vai, então, deixa pra lá. Pra carregar aquela vontade. Então a tâmara, ela também é um alimento muito utilizado, né? A região de Jericó era famosa por sua produção de fruta. Uma vez colhida, toda a safra era submetida a secamento e exportada. A semelhança de outros tipos de alimento, a tâmara não é mencionada na Bíblia. Contudo, é bem provável que Jesus mesmo tenha comido tâmaras muitas vezes. É uma coisa tão carne de vaca, ela que nem é mencionada na Bíblia, né? Botar tâmara, você quer tâmara não, todo mundo come isso aí. Mas bolota lá teve, né? Pois é. É porque tâmara é uma coisa corriqueira. Se você fosse relatar alguma coisa do Brasil pra alguém, você ia falar que tinha banana aqui? Banana. Botar banana. Tipo, entendeu? Coisa. Todo mundo sabe o que é, né? O senhor que é da classe aí da. O senhor que é do Brusco, é isso? Debaixo de uma grande tamareira. Não tinha um hino assim? Qual era o hino, né? Você é velho, cara. Não conheço. Ele falou pra mim, eu digo, não é do meu tempo. Esse é do Coroinha, Não é do meu tempo, não. Aqui. Não é do meu tempo. Mas aí depois é o hino que chega Não aqui. teve no dilúvio. Veio o Manuel da música, rapaz. Ah, é verdade? O dilúvio não teve Ó. no dilúvio. Tem na Bíblia, né? Tá. Falando do mel, repetindo para quem não esteve presente, a tâmara fervida com água, ela como é uma fruta muito doce, ela fervida com água, eles vão acrescentando água, daqui a pouco aquela semente dentro solta uma semente grandona, na próxima aula vocês vão ver, e ela é muito doce e aí cria tipo de um caldo grosso, doce, e aquilo também é chamado de mel. Quando a Bíblia diz, vou mandar vocês uma terra que mana leite e mel, não é porque da terra sai leite, mas é que vai ser uma terra frutífera para o gado crescer. Tipo lá, Amós fala das vacas de Bazã, né? Bazã era um lugar onde as vacas eram todo top, gordinhas, lá, né? Comiam bem, então tinha muito leite, aquela coisa toda, né? Então eles usavam as tâmaras para adoçar, mas também tinha mel. Bem comercializado, né? Sim, mel de figo também, mel de vinho. Eles pegavam o suco da uva e também fervia, ia reduzindo até ficar um caldo, aí ficava aquele caldo doce e eles também adoçavam com aquilo. E eles chamavam aquilo de mel. Igual a gente fala melado, não identifica se é melado de cana, se é glucose, aquele caro, né? Mel caro, né? Aquele mel falso, né? É de milho aquilo, né? Faz mais mal do que açúcar, aquilo, sabe, né? Ai, eu tô com açúcar alto, vou tomar caro. Tu vai morrer mais rápido, porque aquilo ali é pum, bateu, já vai lá no Titanic. Vai Né? caro mesmo. O nome já tá dizendo, vai ser caro, né? Vai. Carnes, as carnes eram consumidas, página 56. Vários tipos de carne, ovelha, cabrito, boi, carne de cavalo, carne de camelo. Camelo também se come. Camelo é tipo um cabritão, né? É um cabrito grande. É bem parecido. Se você vê um bife de carne de cavalo e botar do lado a carne de vaca, você não vai saber a diferença nunca. É igualzinho. Aí eu vi o cara preparar. Olha, eu nunca comi carne de cavalo, mas diz que não tem muita diferença. A diferença que dá é a seguinte. Mas aí diz que na hora de fritar, diz que a carne de cavalo ela começa a espumar. Então se você comprar uma carne e começar a espumar, fala, que negócio é esse? Alguma substância que tem, né, que em contato com... É verdade que isso aí também eu presenciei lá também na época, porque teve uma égua lá, talvez essa coisa que deu leite pra minha irmã. Ela sofreu um acidente e não tinha recurso mais, teve que ser sacrificada. Daí, pra não desperdiçar carne, o meu padrasto, ele pegou, como é que fala? Destrinchou. A égua e cozinhou e ela levanta mesmo a espuma. Espuma mesmo, parece que tem sabão, né? E deu pros porcos comer, não foi pra... Eu não presenciei isso não, quem me contou foi um colega meu lá no Rio, que uma vez estava tendo promoção de carne no açougue. Mas é igual assim, carne que foi. Aí ele comprou, Sempre, colega. aí... Não foi eu não. Aí disse que ele contando que comprou, foi fazer em casa e começou a espumar, depois bateu na notícia lá que o açougue estava vendendo carne de cavalo, É bem igual. que espuma. É vermelhão, né? Tal.
só não pode estar estragada a carne, né? Mas que não estava. As verduras, né? As verduras que tem lá no Oriente são as mesmas daqui. Lá tem Mas o meu padrasto ele era, Alface, agrião, rúcula. tem algumas diferenças assim no formato das folhas, que é uma outra qualidade, mas alface, Deve ser tudo mesmo coisa. rabanete, eu tô falando de coisa que eu vi lá, né? Que mais você viu lá? Grão de bico, se come muita coisa com grão de bico, né? Tahine, que é uma pasta feita de semente de gergelim. Eles fazem um molho com aquele, é maravilhoso, né? Eles fazem também com muito tomate, cebola, alho, berinjela, muita berinjela também, abobrinha. É uma qualidade diferente, um pouquinho diferente assim, batata, mas é igual. Alho. Pasta de grão de bico é Mais maravilhosa. caro. Tem um tal que chama baba ganoush, né? Que acho que faz com uma berinjela. Tem um outro que é com grão de bico, que eu esqueci. Será que é uma foto daquilo ali aqui do Brasil? Aquilo ali é alho, né? Alho, romã. Romã tem muito também, se faz também suco de romã. O damasco é pêssego, né? Azeitona. Aqui no Brasil, dadas algumas diferenças com São Paulo, que tem colonização muito forte libanesa. Eu falei na aula passada e vou repetir. Vocês sabem que no Brasil tem mais libanês que no Líbano, né? Sabia disso? O Líbano é pequenininho, né? E dessa imigração toda que foi vindo, com os que vieram, mais os descendentes, tem mais libanês do que lá. Por isso que o brasileiro, quando chega lá, é muito bem tratado, porque é a segunda terra no Líbano. É um lugar lindo. Pena que tem muito conflito lá nessa questão aí, que nós estamos vendo aí, mas é um lugar muito lindo para se visitar. A outra tá tranquilo lá, dá para ir. Só que está tendo uma inflação agora, atualmente, o dinheiro está igual na Argentina. Se você comprar uma coisa hoje, amanhã não dá mais, tem que comprar, botar mais dinheiro. o RV? Não, nem sei o nome não. Eles trabalham com dólares, dolarizaram a moeda. Então tudo que você vai comprar é em dólar. Aí fica estável, porque o dinheiro deles está igual, né? Mas é um país muito lindo para se visitar. Então lá em São Paulo eu conheço, porque lá tem muita influência de colônia, né, de português, de italiano, de árabe, então lá tem vários tipos de azeitona, mas aqui pra nós, aqui chega só aquela preta e a verde, né? Azeitona. Tem umas azeitonas, mano, que é desse tamanho assim, ó, que só tem um carocinho pequenininho, você bota na boca, pum, né? É muito maravilhosa, né? Faz um negócio, bota no azeite aquilo ali, deixa curtindo, depois usa aquele óleo no pão, meu Deus do céu. É uma comida completamente diferente. Tanto é que para você se adaptar a essa dieta, o teu intestino vai sentir, né? Que é muito carregado com tempero, com cominho, principalmente cominho, eles gostam de cominho, né? Cominho é bom. Pimenta. Na Índia então, meu irmão, né? Quem gosta de pimenta é bom azeite. Até o McDonald's, o KFC, quando foi para a Índia, não estava vendendo legal. Eles tiveram que mudar o cardápio, tacar pimenta e começou a vender igual louco. Porque eles gostam de coisa apimentada. Mas não é pimentinha aquele picante, não. É aquela pimenta de sair cuspindo fogo, né? Olha a tâmara aí. Vocês vão ver. Parece até uma baratinha, né? Pra mim pareceu. Aí a tamareira. O mel de abelhas. Teve um aluno meu que insistiu, falei pra vocês aqui. Não, nada tinha mel não. Que não tinha, irmão. Claro que tinha. Não tinha. Onde é que tá na Bíblia? Eu falei, rapaz. Vamos comer mel sobre? Então, ele falou que não. Mas o pessoal, quando eles estão assim, você pode mostrar que eles não acreditam, né? No outro dia, quando ele voltou, né? Verdade. Sal. Falamos do sal, né? O sal é bem encontrado lá. Existem minas de sal, mas no caso ali, a maior fonte é onde? O Mar Morto, né? O Mar Morto. Inclusive nas bordas ali, o pessoal pega sal ali. Aí o sal vai na oferta de manjares. Castanhas, cereais. O peixe, né? Aí até botei uma curiosidade aqui. Por que o símbolo do cristianismo no Novo Testamento era um peixe? Já viu uma Bíblia que tem um peixinho assim? Já. É porque quando um cristão queria se identificar ou queria identificar outra pessoa, se era cristão ou não, eles faziam um desenho do peixe. Aleluia. Porque não podia, né? Na perseguição. Aí eles faziam o peixinho. Porque a palavra peixe no grego é iktis. Tá escrito, ó. I-X teta, que é aquela, né?
o Y, parece? Tem um som de U. E aquele último lá que parece um 3 é a letra sigma. Tem um som de S. Então fica ictis. Ictis é peixe. Ah, tá. E aí? Mas o que tem a ver? É porque ictis eles usavam como um acróstico. Acróstico é quando as criancinhas, quando tá na salinha, pega Jesus. J, ele é justo, é esperança, S, salvação, né? Cada letrinha faz uma palavra. Então a palavra ictis é um acróstico de Jesus, que é Jesus, Christos, olha lá, de lá pra cá, tá? Jesus, Christos, Theos, Rios, Soter. Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Nossa, que legal. Aí o acróstico é ictis, que é peixe. Que massa. Você não ensina escola dominical não, hein? É aprofundado. Olha o ictis aí. Olha isso. A moeda lá. E esse peixe com a moeda na boca aí, né? A moeda lá tem 3 quilos. Eita, já lembrei do manto aqui, ó, ali. Passa? Posso passar o manto? O peixe estava sufocado com essa moeda, não estava? Bom, um peixe com a moeda entalada. Ele estava com a moeda entalada. Ele engoliu, ele viu brilhando e pá! Aí ficou. Aí Jesus, preocupado com o peixe entalado no mar da Galileia. Já parou para pensar isso? Não vai se preocupar com o seu problema, meu irmão? Olha aí. Ô, louco, rapaz. Aí chama Pedro, que era acostumado a pescar. Ah, o Samuel até acordou. Essa foi forte. Samuel levantou. Samuel viveu. Jesus chama Pedro, que era acostumado a pescar com rede, e manda ele jogar um anzol. Essa aí foi a Lamaco Feliciano. Não, essa aí é muita heresia. Essa foi no Mudou a modalidade do trabalho dele. sem isca, sem nada. Sem nada. Olha lá que Pera, sem nada não. Vá lá e pesque. Eita! Ai, maravilha. através da minha palavra. Precisa de isca? Pastor, o que você preferia? Peixe já Ficar tava engasgado? Calma, rapaz, deixa eu acabar, o manto não acabou. Ai, maravilha. Aí, interrompeu o manto. Meu Deus do céu. É um manto em cima do outro. Calma, tem que voltar o manto, peraí. Deixa Deus trabalhar. Então aí pescou com anzol, sem isca, muito bem lembrado. Porque tinha um problema a ser resolvido. Qual era o problema? O imposto de Jesus e dele. Era uma moeda que valia para dois jeitos de trabalho. Era para um e para outro, Pedro e Jesus. Agora, para fechar a mensagem. O problema do peixe era a solução de Jesus. Essa aí é de doidado. O que pode estar te matando é o que vai te socorrer, meu irmão. Mas o pastor está se ganhando mesmo, né? Você vai ver fazer mais uma 50 foi sem difícil. Mas você foi, né? Eu tenho essa cara de reformado. Mas o assembleiano é reformado. Nós somos reformados. Porque quem é a nossa confissão de fé é metodista, wesleyana, arminiana. Armínio é de 1630, né? 1630. A reforma foi em 1517, nós somos reformados. Pô, ele era calvinista, o Armínio, antes de ser arminiano, antes de dar início ao arminianismo. Né? Fala, chefe. Professor, não dá para apenas um adendo, né? Não dá para saber se esse é o peixe, mas existe uma espécie na Galileia que ele mantém um filhote dentro da boca. Depois ele, quando o filhote atinge um certo tamanho, ele abre, o filhote vai embora. E aí os biólogos eles dizem que por ele sentir falta daquilo, ele encontra um objeto de tamanho parecido, de preferência brilhoso, e ele engole e mantém dentro da boca para substituir aquilo que ele mantém mais que é filhote. Meu Deus. Agora vamos encerrar então com isso aí. O que é que você anda engolindo, meu irmão? Não, olha! Não, o que você anda comendo? não necessitava falar. Vê aí que mensagem. Mano! Mano, Não tem preço, né? ali, é mensagem do último dia dos Gideões. Não dá? Os irmãos vão fazer aviãozinho. Imitar até peixe ali, ó. Tem que chamar o Feliciano pregando. O cara vai pregar no alface. Aí fica legal. O cara vai pregar no alface. Isso é você, pô. Aí fica legal, pô.
você. Esse ano já era, não dá. Bom, falamos Vai pegar a câmara, mensagem. Pregue isso aí. carnes, verdura. Na época de Cristo eram utilizados como alimentos diversos tipos de verdura, como cebola, alface, alho, beterraba, pepino. Isso desde Moisés, né? Ah, Moisés, lá no Egito a gente comia cebola, melão. Olha só, coisa indigesta, ó. Cebola, melão, pepino, alho e aquele peixe. Que lá no livro de Números eles vão dizer, lá a gente comia o peixe. Sabe que peixe era esse, né? É o bagre do Nilo. É aquele bagre que fica enterrado 6 meses no seco. Depois que os níveis do rio Nilo abaixam, ele se enterra. Aquela coisa fica 6 meses enterrada no seco e o bicho não morre. Aí espera a próxima cheia e quando a cheia vem ele sai. E tem muito crente igual esse peixe. Basta vir a secura, a crise. Vai morrer, cara, vai chegar um raio aí, ó. Esse peixe que não morre, esse bicho tá dentro dele que não morre nunca. Mas tu vai matar esse bagre africano hoje. Confessa. Ô vinho, Manda confessar. Maravilha, Jesus. vocês estão vendo a importância de se conhecer. Olha quanta aplicação, eu tô falando de propósito. A aplicação das coisas que nós estamos aprendendo aqui. Eu nem cheguei no fim, eu estou na menos da metade. Eu falei na outra aula, se você lê igual o nome do não, seu nome mesmo é... Eu? Não, você é varão aí. Eu, Alexandre. Alexandre, desculpa. O Alexandre, ele escreveu, né, o trabalho dele. Eu falei, pô, Alexandre, tá vendo aí? A gente escrevendo, a gente grava mais, né? E ele escreveu várias laudas ali, né? Imagina, você vai ficar gravado para sempre. Eu me lembro, eu fiz seminário em 88, irmãos. Eu me lembro do trabalho do livro de Amós que eu fiz. A síntese do livro de Amós. Eu destrinchei o livro de Amós. Tudo que você me perguntava de Amós eu sei. Não porque eu sou bom. Tive que estudar, escrever e ficou gravado. E tudo que a gente escreve, a gente Grava. Você nunca mais esquece. É técnica de decoreba, né? É muito diferente. A decoreba você decorou aqui amanhã. Não é amanhã, hoje mesmo à tarde. Porque ela fica numa memória volátil. Ela não fica num outro tipo de memória. A gente tem outros tipos de memória, sabe disso, né? Eu não sei como é que funciona, não me pergunte, eu não sei. Mas tem algum lugar do nosso cérebro que a gente guarda as coisas que a gente... de mais precisão. Né? E tem outras que a gente... né? Coisa que a gente... Por exemplo, quer ver uma coisa? Você viu muitas coisas antes de vir pra cá. Você se lembra de alguma delas? Talvez alguns detalhes de alguma coisa. Eu vim dirigindo. Me pergunta que carros que estavam na minha frente, qual era a cor. Porque eu vim no estado, isso na psicologia se chama estado de alerta alfa e beta. Se você está no estado beta, é aquele estado que você... É igual o marido quando vai fazer compra para a mulher no supermercado, a mulher faz a relação, né? Ele traz tudo menos o que está lá, né? É isso que acontece com os maridos, é assim também? Não, fala, meu chefe. Na aplicação pessoal? Sogra. Ô, louco, irmão. Ô, Manel. Ô, louco, sogra. Tava bom, não? Mas é que você é... Ô, louco, Manel. O salário tá pouco ali. Quem tá 15 dias? 15 dias na minha casa. Ô, louco, meu. Havia até uma semana, irmão. Mas você tá falando com alegria ou você tá traumatizado? Fazer uma oração. Qual é a palavra que viu? Qual é a palavra que dá mais forte? Sogra. Ô, louco, irmão. Então isso aí tá na memória, que é uma das coisas boas. Queimado. Agora mais, mano. O cabelo dela. Ah, Manuel. O cabelo dela dá lá. E ela, ontem eu descobri que ela tem um gancho que tem 13 anos o gancho. Ela enfia assim no corpo, mas é desse tamanho. Vai matar uma. Ela não anda com Misericórdia, irmão. ela fez a minha esposa prometer que vai cuidar dela, mas não foi cortar nenhum centímetro daquele cabelo. Ei, mas deixa ela com o cabelo dela lá. É. E nem tirar o gancho. O vinho, já falamos do vinho, né? Não. O vinho de uva era de fato uma bebida fermentada. Você sabe que na época o apóstolo Paulo fez menção disso lá na epístola a Timóteo. Timóteo devia ter uma gastrite, alguma coisa do tipo. Usado medicinal.
não tinha água sanitária naquela época, né, irmãos? Eles usavam vinagre para desinfetar as coisas. Tanto é que alguém aqui falou, mas quando botaram vinagre na boca de Jesus, aquilo era usado no banheiro mesmo, aquilo ali. Era um desinfetante mesmo, uma esponja. A pessoa se limpava com aquilo, né? Mas era um fermentado do vinho mesmo? É vinagre de vinho mesmo, é fermentado, né? Vinagre de vinho. E esse vinagre também ele é usado para antisséptico, ele era para desinfetar. E você botava na água para matar as bactérias. Então ele já sabia que a água era portadora de mazelas, né? O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, não tome água pura, mas bota um pouco de vinho. Vinho ali eu entendo que seja vinagre, mas botar vinho não tem tanto efeito como vinagre, porque já está fermentado, né? Mas na época a forma natural de se fazer, porque hoje ainda é embalado, um monte de coisa. Não, mas botava em tonéis, né? E durava muito pouco tempo o vinho naquela época. Tinha que fazer e tomar logo, senão virava vinagre. Pois é. E tinha, inclusive o lugar chamado, que a gente fala inferno, a palavra infernos é uma palavra latina, né? É o lugar onde se colocava as uvas para amadurecer, ou tonel para virar vinho, um negócio desse, que é um lugar quente. Era chamado de infernos. Então o inferno não é o inferno. O inferno virou inferno porque era um lugar quente onde se guardava as coisas, entendeu? Infernos. Nem o local dela presta também, da bebida. Os judeus produziam vinho tinto. Como não existe um termo para designar vinho branco, é possível que existisse apenas o tinto. Existe muita controvérsia. Jesus multiplicou água em vinho mesmo. Irmãos, a gente aplicando todas as regras da hermenêutica e da exegese, Jesus transformou água em vinho alcoólico. Por quê? Porque quando diz lá em João 2, que ele transformou, por várias vezes lá está, acabou o vinho e ele pegou e transformou água em vinho, tem várias vezes aparece a palavra vinho. A palavra vinho é oinos. Mas oinos é suco de uva. Beleza. Vamos em outro lugar onde fala de vinho no Novo Testamento. É assim que se faz interpretação. Não vos embriagueis com o vinho. Opa! Esse é com álcool. Não vos embriagueis com o oinos. Desculpa. Se tu olhar lá, tá ótimo. É oinos. É que é a ação natural, né? O vinho É uma tem reação uma da uva, reação né? natural. Não, mas irmã, é inconcebível fazer uma festa com suco de uva. Era vinho. Tanto é que quem experimentou falou, pô, esse é do bom. Esse é filé. E quem é o enólogo, né? Da palavra enólogo vem de oinos, oinos, enólogo, né? É o cara que é o sommelier, né? Aquele cara que pega o vinho. Quem já foi em restaurante chique, você tem cara que vai, né, o Anif ali, o cara chega com aquela garrafa de vinho de 1950, abre, pega a rolha e passa assim no seu nariz, né? Manda ver, né? É isso aí. Então o cara conhece só pelo cheiro. Né? Quem levantou a mão aí? Fala aí. Mesmo que se não fosse com álcool, né, pastor? Eu acho que ia causar maior tumulto. Porque eles tomaram primeiro que era com álcool, depois ia tomar suco de uva. Então são várias teses, né, que pode se levantar que desbanca isso aí. É porque tem muito crente que é muito santo demais, né? Acho que Jesus não podia tomar. Ele era chamado de comilão e beberrão. Mas ele não é porque ficava bêbado, é isso que acusava. Tá? E quando o mestre Sala fala, o povo sempre coloca o bom vinho no começo. Bom, oinos, porque aí o pessoal já tá tudo embriagado, botava o... Se o cara vai tomar suco de uva, não vai ficar, esse suco aqui. Muito bem lembrado. E durava, acho, uns 3 dias, né, a festa, né? 7. Podia ir até 15. Então, Pra dar tempo dos parentes. O último vinho... Prejuízo negativo. Pra ver os parentes e a sogra também, né? O sogro, todo mundo. Aí, ó. Esse aqui, irmão. Olha ali, ó. Ela é judia, hein? Mas eu não... Jesus mesmo nunca falou nada contra vinho, irmãos. Jesus só falou de roupa uma vez. E não foi pra falar mal. Ele falou assim, tinha um homem rico que se vestia de púrpura e um pobre, Lázaro, que morava na porta dele, se alimentava dos restos, da sobra, e os cachorros lambiam as feridas. Foi a única vez que Jesus falou de roupa. Jesus não é, você não vai andar comigo não, você está com a roupa tal. O problema é nosso esse aí. E a gente fica muito preocupado em querer fazer a obra do Espírito Santo. Eu não posso fazer uma obra que não é minha. Eu tenho que pregar o Evangelho. O que vai acontecer a partir disso não é responsabilidade minha, nem tua. Não adianta nada eu travestir alguém
de crente, botar um terno, mas se lá dentro ainda tá uma caveira, né? Tá um defunto. Então deixa do jeito que tá, meu. Ah, quer dizer que o irmão quer, venha como está e permaneça como está. Não estou falando isso, eu estou dizendo que a obra minha, nossa, é pregar o evangelho, ajudar, abraçar, curar as feridas, levar para a estalagem. É o que Jesus fez, pagar um preço, deixar paga mais uma diária. É você ter o... Eita, outra mensagem, não adianta, eu não quero. É você ter o bendito prejuízo. Entendeu? O bendito prejuízo. O abençoado prejuízo para ver alguém que foi resgatado da lama e você daqui a pouco vê-lo lá, quem sabe, num púlpito pregando. Você fala assim, valeu a pena. Entendeu? Evangelho é isso. Não é oba-oba. Eu não posso travestir alguém de crente, de cristão. Esse é um processo que começa de dentro para fora. O que diz lá em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente mantidos, né? Preservados para o dia da vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. É de dentro para fora, irmão. O tabernáculo ele era montado de dentro para fora. O Senhor queria falar alguma coisa com a gente. Claro, o tabernáculo representa eu e você. Ele não era coberto de pele. Eita, vai, mais um manto aí. Então, você montava ele de dentro para fora, porque a ação de Deus começa sempre de dentro para fora. E a desmontagem era de fora para dentro. De dentro para fora e de fora para dentro. Agora, de fora para dentro, o que acontece é o pecado, né? A tentação. Ela primeiro vai no olho, ó. Aí do olho vai para a alma. E da alma vai para o espírito. Ao contrário. A santificação é de dentro para fora. A tentação é de fora para dentro. Essa vai de brinde também. Então Jesus não revelou nenhum tipo de animosidade contra o vinho. Não. Pelo contrário. Não. Olha só, irmão. Mas quer dizer então que eu posso encher a cara? Enche pra tu ver. O problema é teu. Né? Vai virar chocarrice. Vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu que vim do mundo, se eu sei que a minha fraqueza era uma pinga com limão, eu não quero nem ver isso na minha frente. Não vou, falando sério. Eu não quero nem ver isso. E outro, irmãos, não vou doutrinar ninguém, que eu não sou pastor de ninguém. Estou falando da minha vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém mais. Não convém mais eu fazer isso. De repente eu vou passar, eu sou livre para fazer, posso fazer, mas eu posso estar sendo, e a gente está sempre sendo observado. Eu vi o pastor Taranto tomando a marula. Hebreus capítulo 12. Você gosta também, né? A marulinha é boa. Não, eu falei de qualquer coisa aí. Eu fui num certo lugar. Eu não vou falar. Eu fui num certo país aí, é país mesmo, lá na Europa. Fui pregar numa igreja lá. Aí acabou o pastor. Não foi? Vamos jantar? Falei, vamos. Aí fui jantar. E ele chegou e... Você come carne ou come massa e pasta? Eu falei, não, pode ser carne mesmo, tá tranquilo. Aí daqui a pouco ele... Você não quer um licor? Eu falei, não bebo. Aí ele olhou para a esposa assim, ó. Falei, caramba, já deu uma parada. Aí eu quis arrumar, né? Porque eu sei que o costume lá... Né? Mas, irmão, na ceia lá é vinho, não é suco. É vinho e é no copo, igual antigamente era aqui. Você bebe no copo, assim, aquela golada. Então você vai dar 2, 3 goladas, né? Tranquilo. Aí eu percebi que eu tinha falado demais, né? Aí eu falei pra ele assim, não, mas o senhor fica à vontade. Tá? Eu não tô acostumado a beber, mas ele não bebeu. Mas é costume lá, entendeu? Então nós vamos encerrar aqui essa primeira parte aqui da quinta aula. Depois a gente continua.